É importante que a respeito dessa discussão entre Cássio e Carlos Miguel, a gente tenha consciência que é uma discussão de boteco. O que eu quero dizer com isso? Não vai acontecer. Ai, mas eu prefiro... Não vai acontecer, o Cássio não sai do gol do Corinthians. E não é pela potencial falha ou não do Carlos Miguel no gol contra a Ponte Preta, não é por isso. O Carlos Miguel poderia ter pego 35 pênaltis, feito 28 defesas queima-roupa. No jogo seguinte, perpetuado lá enquanto quiser jogar, vai ser o Cássio. Então essa é uma discussão que a gente vai ter de boteco. Por isso que não vale a pena a gente ficar bravinho e putinho com o nosso amiguinho torcedor aí, porque ele pensa diferente da gente, porque não vai mudar nada ali dentro. E propriamente dito, né, no dia a dia do Corinthians, é uma discussão irrelevante. Mas já que é o assunto do momento, a gente precisa tentar entender. No lance contra a Ponte Preta especificamente, eu não acho que foi falha do Carlos Miguel. Falha, quando eu falo, é frango, tá? Uma coisa, caramba, nossa, que vergonha, que vexame, perdemos por causa do Carlos Miguel. Não é bem isso que eu vejo desse lance, mas claramente qualquer pessoa que já treinou futebol, goleiros aí amadores ou não, que já jogaram em categoria de base, alguns conceitos básicos de goleiro, eles têm que ser respeitados da várzea até o profissional, até a seleção brasileira se for. Bola dentro da pequena área, tem que ser do goleiro, porque dentro da pequena área, se o cara consegue o cabeceio, é gol, porque vai ser muito a queima-roupa, o cara não consegue pegar, então dentro da pequena área o goleiro tem que se resguardar, até porque ele com o braço levantado é maior que todos os jogadores dentro da área. Esse é um dos conceitos. O outro é, quando você vai espalmar a bola, você nunca, em hipótese alguma, espalma a bola pro meio da área. Por quê? A possibilidade do atacante tá esperando você soltar a bola e tá muito mais atento que os zagueiros ali, tá muito mais bem colocado que os zagueiros, porque sempre o zagueiro tá procurando o atacante tá procurando o espaço. Então, se a bola vai nesse espaço, é gol. Aí não adianta o cara ter 5, 10 metros de altura. E teve mais uma infelicidade pra mim a respeito do Carlos Miguel. Não sei se vocês chegaram a ver, ele teve algumas entrevistas na zona mista. Pra mim, ele vacilou gigantescamente nas entrevistas. Uma postura completamente arrogante, uma postura prepotente, falando que sabe do potencial. Todo mundo tava fechado com ele. Não tem por que ele virar público com essa guarda alta, com essa guarda fechada contra a torcida que tá do lado dele. Óbvio que ainda é inexperiência e tal, ele vai aprender a lidar com esse tipo de coisa, mas se ele lidar assim com derrota e assim quando ele tiver um lance duvidoso, não dura 2 semanas no Corinthians. E lembro que eu falei durante a semana pra vocês, 2 joguinhos do Carlos Miguel mais ou menos já estão pedindo o Cássio de volta. Vai na internet, roda a internet aí e vê os comentários. Pra começar, deu lenha na fogueira pra quem era Team Cássio, porque agora virou isso, né? Ou você prefere o Cássio ou o Carlos Miguel. Todo mundo, é uma dicotomia sempre burra por aí, né? Mas aí a galera da turma do Team Cássio falou assim, tá vendo? O Carlos Miguel é um frangueiro, não vale nada. Isso aí que tá fazendo aí, o Cássio faz muito melhor. E a galera do Team Carlos Miguel passando um pano gigantesco pra uma bola que você não pode soltar dentro da área. Esse é um conceito, como eu falei, né? Eu citei 2 conceitos básicos do futebol. E aí o Carlos Miguel, na hora de questionar, disse, não, eu espalmei pro lado. Não, você espalmou pro meio da área, tanto que o cara cabeceou quase na marca do pênalti. E aí tentam malabarismos pra poder falar do Carlos Miguel, da falha ou não dele e tal, que são malabarismos que não utilizam quando é pra falar do Cássio. Então a gente precisa ser justo. Se naquele lance seria uma falha do Cássio e a gente estaria pedindo a cabeça do Cássio, então é uma do Carlos Miguel também. A gente só não tá pedindo a cabeça do Carlos Miguel porque foi a primeira falha que ele acabou cometendo. Mas aí os caras naquele malabarismo, ai, fez a barreira errada. A barreira não era com 2, era com 3. Ai, mas a barreira abriu. Ai, foi o Maicon que não marcou. Ai, a bola foi muito rápida. E aí eu queria todo esse malabarismo pra bolas como aquela do Gerson no ano passado contra o Flamengo, que o Gerson chutou na gaveta, que ninguém pegava, nem se estivesse numa nave espacial pegava aquela bola, e falaram que foi falha do Cássio. E isso que a gente precisa diferenciar. Eu sou, neste momento, o Carlos Miguel no gol do Corinthians. Eu continuo achando que o Carlos Miguel está pedindo passagem, merece minutagem, merece uma sequência. Vai acontecer? Não. Por isso que eu falo, é uma discussão de boteco, mas a gente não pode ignorar, por melhor que tenha sido, ou pior que tenha sido as últimas experiências que a gente teve no gol do Corinthians aí, pra mim eu aceito o argumento. Ah, eu se fosse o Cássio, eu também falaria a mesma coisa. Aí tudo bem, sendo positivo ou negativo, sendo a favor ou não e tal, aí a gente pode ir pra essa conversa, entendeu? Valdemir da Silva, boa noite. Ah, o Valdemir que foi no jogo ontem lá, cara. Pé frio, hein, mano? Vai mais não, hein? Boa noite, Adal, primeira dama. Fui no estádio ontem e um senhor do meu lado, assim que o Carlos Miguel tomou o gol, comentou com um amigo, coloca esse cara de novo, esse frangueiro. Então, as pessoas são extremos, né? Vai fazer o quê? O cara foi lá, 12 jogos, teve uma coisa que o Carlos Miguel falou que é verdade, é impossível ter o cara ser invicto durante tanto tempo assim. Beleza, uma hora a derrota ia chegar, uma hora ele ia falhar mesmo. É por isso que eu tentava o tempo
tempo todo, eu sei que é difícil, né? Mas eu tentava o tempo todo jogar pra vocês aqui, ó. Eu não tô descartando o Cássio, não. Pra mim, o Cássio, nesse momento, é banco do Corinthians. Eu não tô apagando a história do Cássio, muito pelo contrário. Eu acho que ele é uma peça que pode ser importante em algum momento. Porque eu tenho certeza que 2, 3 joguinhos do Carlos Miguel, mais ou menos, estão pedindo o Cássio de volta. Então, mano, assim, conhecendo a torcida é simples, né? E se ele tivesse, vamos supor, jogado contra o Palmeiras e errado, aí iam falar assim, aí, tá vendo? Não é jogador, não é goleiro pra jogar com time grande. Aí, como errou contra a Ponte, que não é, né, lá essas coisas, aí fala assim, nem contra time pequeno não consegue jogar. Sempre É essas sempre conversas. até uma desculpa. Tremendo falou que frango não foi, falha sim. Eu coloco como falha de conceito, né? Na verdade, é que tem que separar, porque quando a gente fala sobre falha, muita gente vai associar a frango. Meu Deus, é impossível, um goleiro não pode fazer isso. Tudo bem, mas é mais ligado ao conceito de espalmar a bola dentro da área, e aí é óbvio, né, que entra o coletivo. Falaram muitas vezes, e vários argumentos aí, era assim, ó, mas o Hugo fez a falta. O Hugo cometeu a falta. Só que a bola tava com a gente lá no escanteio. Aí o Hugo veio fazer a falta aqui perto. Então, se toda falta que for acontecer, a gente já tem que culpar o cara, porque só vai culpar o Hugo, por exemplo, da falta porque tomou o gol. Aí se não toma o gol, a culpa não é dele. Mas a barreira abriu. Mas o Maicon não marcou. Pô, aí é muita volta que os caras dão, né? Mas tá tudo certo, normal. A questão das entrevistas, acho que ele quis apenas demonstrar segurança. Mas ele vai chegar um momento que a gente não vai achar mais pessoas pra defender isso aqui, não. Não vai achar mais pessoas pra... tá só tentando ser um cara confiante ali dentro. Porque agora a fiel tá fechado com ele. Quando não tiver, imagina a mesma entrevista do Cássio. Como ele já fez, tá? Ele já fez, por isso que eu tô falando. Ele vem a público e fala, não, a gente é muito homem pra poder estar aqui e tal. A torcida vai pegar pilha com o cara. Luiz Fernando, penso a mesma coisa sobre o Cássio Carlos Miguel. É um puta desserviço alimentar essa polêmica vazia. Aqui é Corinthians e não o Flamengo. Exatamente. Pra mim, assim, ó, no gol do Corinthians é onde a gente tá bem servido. O Cássio, há muito tempo, ele já não é o Cássio de antigamente. Podia colocar uma venda no olho, porque, porra, nosso gol tava garantido ali. Não, a idade vai chegando, a idade bate. Realmente, pra goleiro é bem complicada essa situação. São raros os goleiros que conseguem chegar num nível tão alto depois dos 35, 36 anos e tal. O Cássio tá entrando nessa fase, é um cara muito importante na história do Corinthians, mas existem bolas que antes ele defendia, ou grandes goleiros defendem, e ele já não consegue defender mais. O Cássio é importante na história do Corinthians. A maioria das nossas grandes alegrias recentes aí tem, assim, participação direta do Cássio. Então, a gente tem que entender isso e falar, pô, Cássio, não tá na hora de sentar num banquinho não, dá a oportunidade aí pro Carlos Miguel, mas o problema é a gente, meia dúzia, pensar desse jeito, e aí grande parte da torcida fica nessa guerrinha, ou humilha o Cássio, ou trata o Carlos Miguel como lixo. E aí lá dentro a gente tem um treinador, uma comissão técnica que dificilmente vai encostar o dedinho no Cássio, presidente que nunca faz nada e tal, e é isso, mano. René falou, não foi falta nem frango, o Cássio teria tomado... Então, outra máxima que a gente tem que tomar cuidado aqui, né, cara, que eu ouvi muita gente, foi bom até o René ter tocado nesse assunto, o Cássio teria tomado o gol direto. Como é que não é impossível saber? É impossível saber. Você só tá levantando a tua bandeirinha de sou Carlos Miguel. É impossível saber. Pode ser que o Cássio estaria melhor posicionado, encaixaria a bola, ninguém ia saber. Esse lance nem existiria. Pode ser que o Cássio teria tomado a bola direto. Pode ser que com o Cássio, o cara ia tentar tirar mais do Cássio ali, por respeito à história, à grandeza do Cássio, e ia chutar a bola pra fora. Pode ser que com o Cássio, ele acreditando que o Cássio tá em uma fase, ele tente chutar direto e o Cássio conseguisse espalmar. Então, assim, não tem como. Se fosse o Cássio e tal. Mano, não dá pra saber, tá? A questão que o que a gente pode avaliar? A gente pode avaliar a jogada do Carlos Miguel, beleza? Não foi falta, nem frango, tal, beleza, tá? O Carlos Miguel espalmou pro meio da área. Eu não considero algo que seja aceitável pra um goleiro de time profissional, entendeu? O erro custa caro. Estamos pagando até agora pela aposta no Lázaro. Caramba, ele foi desenterrar o Fernando Lázaro lá, mas eu já concordo inicialmente, porque realmente os erros são mais complexos ainda, e se a gente vai buscar lá o Fernando Lázaro, a gente pode ir mais fundo ainda, tá? Porque mesmo no Fernando Lázaro, por mais que é mais fundo que qualquer análise, a gente consegue ir ainda mais fundo que isso aí, mas gostei do início da mensagem. Uma escolha errada resultou nas contratações desesperadas de Cuca, Luxemburgo e Mano Menezes, e é um dos motivos, provavelmente, que a gente tá nisso. Deixa eu já colocar o teu segundo aqui. Augusto errou em manter o Mano e não escolher o que achava ser melhor. Essa multa teria que ser paga cedo ou tarde, isso nos custou o Paulista. Cara, eu achei que foi... demora pra mandar umas mensagens aqui, mas quando manda também, manda assertiva, né? Culpar o Mano Menezes agora é muito fácil.
É muito simples e seria a decisão mais inteligente do meu ponto de vista aqui como criador de conteúdo pro canal Papo Fiel, seria o que a Fiel quer ouvir. Então falar aqui, gente, mas porra, a gente tá pagando preço por 5 jogos, culpa do Mano Menezes e tal, é o que todo mundo quer ouvir. Tanto que todo mundo ia falar, nossa, realmente, a Dalva e tal, que é o discurso que tava a maioria por aí. Eu considero sim o Mano Menezes culpado, só que eu considero outros culpados juntos. E já que você puxou o do Augusto Melo, é óbvio que o Augusto Melo tem culpa também junto com a sua gestão ali de ter mantido Mano Menezes. Porque aquela desculpa da multa era desculpa pra otário, pra torcedor otário que abraçava esse discurso. Você não acredita nas ideias do Mano Menezes? Vem a público, fala com a Fiel e fala o seguinte, ó, estou mandando o Mano Menezes embora, infelizmente o Duílio enfiou uma tora no nosso rabo aqui com a multa dele gigantesca, a gente vai até ver um jeito de onde achar recurso pra isso, foi realmente uma facada nas costas que o Duílio deu na gente, mas eu não acredito nas ideias do Mano Menezes, tô trazendo um treinador com as ideias que eu acredito. Sabe por que o Augusto Melo não fez isso? Porque a partir do momento que ele fala assim, ó, estou dando a pré-temporada pra um treinador que eu acredito aqui, acabou, ele tirou uma blindagem, ele tirou um escudo da frente dele, porque o primeiro escudo foi, de fato, o Mano Menezes. Aí ele falou, não, mas tem o valor da multa, que é muito caro e tal, e mais cedo ou mais tarde, se você não acredita nas ideias do treinador, você já tem ciência que se não mandasse embora em janeiro, ia mandar em fevereiro, se não mandasse em fevereiro, ia estar mandando em março. Se o Mano Menezes não fosse campeão paulista, e se eu repetir 500 vezes aqui, ele seria mandado embora do Corinthians. Questão de tempo, era como se fosse uma bombinha relógio, né? Um tic-tac que tava indo pro Mano Menezes. Ter jogado a pré-temporada fora foi culpa sim do Mano Menezes, foi culpa sim do Augusto Melo e foi culpa sim da antiga gestão, porque agora a rapaziada está passando pano pra renovação e transparência, a turminha do Andrés, o Pix do André Sanches e tal, a culpa também é da gestão anterior, assim como tantas outras coisas, porque a gestão anterior, pra mim, é o cúmulo do fracasso, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da incompetência, é o cúmulo da bizarrice pra administrar um clube de futebol. Fazer esse contrato com o Mano Menezes, eu entendo que naquele momento qualquer treinador que fosse minimamente aceitável não ia querer vir para essa bomba relógio, mas fazer esse contrato prestes a uma eleição sem ter o aval dos futuros presidentes, dos futuros potenciais presidentes, que seria na época o André Negão e o Augusto Melo, é um tiro no pé, pô. É um tiro no pé do Corinthians, porque aí é aquela politicagem, né? O poder fala mais alto do que o Corinthians como um todo. Então esse discurso fácil aí de somos eliminados por conta do Mano Menezes. Tudo bem, só o Mano Menezes? Então realmente você tá muito raso nos argumentos.